que a onda de recuperação judicial se espalhou pelo agronegócio é um fator de preocupação. Lê do engano porque temos mais de 5 milhões de produtores rurais espalhados pelo Brasil. Seja muito bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média. Hoje a gente vai conversar aqui sobre essa possível crise que pode iniciar aqui no setor do agronegócio, né? Basicamente nos fiagros, e aprender a separar o joio do trigo, e analisar aqui comigo 2 fiagros diferentes para a gente entender exatamente o que está acontecendo, tá certo? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Bora pro vídeo. E o primeiro ponto da gente entender os fiagros é entender que eles investem nos CRAs, nos Certificados de Recebíveis Agrícolas. O que isso quer dizer? Quer dizer que basicamente é como se o fundo emprestasse dinheiro ali para o pequeno produtor, para a cooperativa, para a grande indústria, tudo relacionado a esse segmento do agronegócio. E toda vez que eu empresto dinheiro, eu tenho que receber esse dinheiro corrigido com alguma taxa. Eu escolho, eu quero receber isso corrigido pelo CDI mais um percentual bônus, porque afinal de contas eu não estou te emprestando esse dinheiro de graça, ou eu escolho o IPCA mais algum bônus. Por exemplo, eu posso te emprestar e querer um IPCA mais 12%. Então, é a taxa da nossa inflação corrigida, o IPCA mais 12% de bônus, porque eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei se você é um bom pagador ou não, então eu preciso ter um prêmio em cima desse dinheiro que eu estou te emprestando, porque afinal de contas eu poderia investir em outras coisas que vão me render mais. Então por isso quando você vê um fiagro que é um high yield, que ele tem um dividend yield muito atrativo, pode ser que a carteira de investimentos dele sejam com ali clientes, né, digamos assim, mais arriscados, porque afinal de contas ele só empresta dinheiro para algum cliente ou algum devedor mais arriscado se ele receber um bônus por isso. Então o fiagro basicamente é diferente dos fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis reais, né? O fundo é dono do shopping, é dono do prédio. Aqui a gente é dono de um papel, que é essa dívida ali do boleto que esse produtor ele vai pagando todo mês. Então saiu essa matéria, né, alguns dias atrás ali, a primeira crise dos fiagros, o investidor precisará entender os riscos, e essa é a ideia de trazer aqui para o canal, porque já vem acontecendo aí algumas inadimplências no mercado dos fiagros, como o Vigia 11, que é da Valora, né? Porque soma-se a vários fatores, né? Não é somente ali porque o devedor é ruim, mas a gente tem a taxa elevada de juros do nosso país, a gente tem os fenômenos El Niño com a possível quebra de safra, então produz menos, vende menos, exporta menos, então com isso fatura menos, e o devedor fica com dificuldade de te pagar. Já tem os problemas climáticos que são do nosso próprio país, tem o ciclo das commodities, tudo isso vão criando uma certa dificuldade do produtor arcar com todas as despesas e podem incorrer alguns inadimplências. Então, com todo esse medo que foi criado, o que aconteceu? Em dezembro de 2023, a gente tinha muitos investidores ali aquecendo o mercado dos fiagros. Tanto é que os depósitos líquidos, né, as movimentações, somaram 572 milhões. Olha a diferença agora para janeiro, que foram só 20 milhões dessa movimentação. Então o mercado que estava aquecendo agora já ficou mais tímido. Isso pode ter um impacto positivo na cota do fiagro que você investe. Então, além de analisar essas questões dos devedores, do ciclo das commodities, da sazonalidade, a gente tem também o aquecimento ou desaquecimento desse mercado aí que impede para a gente. Então, aliado a isso, eu trouxe aqui para a gente 2 fiagros que estão com problemas seríssimos que a gente precisa analisar. E analisando esses problemas, você vai conseguir replicar isso na sua carteira de investimentos. Então vamos lá. O primeiro que a gente tem é o IAGR11, que é da SFI Investimentos. Ele tem 5 CRAs na carteira que são problemáticos. O IGCRA11, ele tem 3 CRAs que também estão com problemas. E para a gente analisar isso, vamos começar com o IAGR11, que as cotas têm despencado desde o início do ano para cá, mas já vinha caindo, né? Então era um fundo de base 100, que migrou para a base 10, né? Valendo ali em média R$ 8,00 alguma coisa, agora já está valendo R$ 4,34. Então ele caiu quase 5% desde o início do ano para cá, né? Praticamente menos de 3 meses na data de gravação desse vídeo. E ele é um fundo que começou em 2022, é um fundo bem pequeno. A cota patrimonial, ou seja, aqueles CRA somados ali, avaliados, eles valeriam, dividido pelo número de cotas, R$ 8,34. Porém, o mercado só está disposto a pagar R$ 4,34. Isso dá um certo desconto, né, que é o preço sobre o valor patrimonial de 0,52. Então, 48% de desconto que está esse fundo.
todo desconto excessivo, eu sempre trago isso aqui nos vídeos, a gente tem que analisar com os olhos bem abertos, tá? Ele só tem 3.500 cotistas, é um fundo pequeno, ele tem uma liquidez muito baixa de negociação, apenas 44 mil de liquidez média diária. A gente vê ali que os investimentos de fundos imobiliários, outros fiagros, acima de 200 mil é interessante, né? Porque a gente compra e vende com maior facilidade. Aqui é fácil oscilar muito mais esses preços. E ele pagou ali, mesmo assim, um dividend yield de 10,9% nos últimos 12 meses. Então, para a carteira desse fundo, vamos analisar aqui friamente o que ele tem. Então, ele tem aqui na sua carteira 8 CRAs, ou seja, 8 dívidas que ele vai recebendo ali todos os meses, esses boletins. Só que desses 8, 6 estão com problema. Então veja onde que esse fundo está entrando, né? Se você é investidor dele. O que a gente tem aqui que analisar juntos? Presta atenção. Eu tenho aqui, ó, o CRA Três Irmãos, que são 2 CRAs diferentes. Eu tenho o CRA Castilhos, o CRA Mitre e 2 CRAs Piva, que é o nome dos ativos. Veja primeiramente o porquê da dificuldade desses inquilinos pagarem. A gente está aqui atrelado ao indexador IPCA, por exemplo, dos Três Irmãos, IPCA mais 12,25. Então, você empresta dinheiro para os Três Irmãos, por exemplo, para essa empresa, e ele tem que te devolver corrigido o IPCA mais 12%. Então, fica caríssimo. Qualquer coisa que acontecer na indústria desse cliente, ele não vai conseguir te pagar. Então, por isso que o fundo é um fundo que tem um dividendo muito alto, que ele cobra muito alto desses inquilinos, mas tem esse risco, né? E olha só, outra coisa que a gente analisa é o percentual do patrimônio líquido do fundo. Então, só esse primeiro CRA Três Irmãos aqui, ele participa com 13,78% da carteira do patrimônio líquido todo desse fundo do Fiagro aqui, entendeu? Então, por exemplo, se só um já tivesse comprometido, era 13% a menos. Mas imagina agora, são 6, né? De toda a carteira, só tem apenas 2 fiagros ali que não estão devedores, né? Que é o do Coco e é o IA Frigol. Então veja onde que esse fundo está todo encalacrado por essa questão. Então, onde que isso impacta? Na distribuição dos dividendos. Você pode ver aí abaixo que ele veio pagando ali em julho 17 centavos, 15 centavos em agosto, setembro, aí outubro já passou para 11 centavos, aí agora em novembro 5 centavos e se manteve nessa média. Então, somando essas dívidas que estão inadimplentes, somando a queda dos dividendos, com certeza os investidores vão sair desse fundo sim, né? Lembrando que associado a isso, ao ciclo El Niño, a quebra de safra que está associada com a produção dos grãos, ele tem ali grande parte da carteira nesse tipo de commodity. Então, fica muito difícil desse fundo performar desse jeito, né? E a gente entende aqui, analisando a DRE, que em julho ele teve lá, por exemplo, 64 mil de receitas, aí depois em agosto 292, aí agora em outubro 61, novembro 21, aí dezembro 537, aí janeiro de novo 32 mil. Então é uma receita que entra no fundo muito ondulatória e se impacta praticamente em quase tudo nesse Fiagro. Imagina você receber o salário ali, um dia você recebe 5 mil, no outro dia você recebe 1.000, no outro mês você recebe 10 mil, no outro mês você recebe 500. Fica muito complicado de gerenciar as finanças desse jeito por conta dessas inadimplências que estão ocorrendo. E o que o gestor diz? Para o CRA Três Irmãos, a gente tem em conta que ele está em recuperação judicial, porém no stay period, né? Ou seja, pausado. Por que não escreveu, né, na nossa língua aqui? Tá em pausa esse pedido de recuperação judicial, então nem o Fiagro se move, nem o devedor se move, nem a securitizadora se move, eles estão tentando executar as garantias ali para pegar alguma coisa na alienação fiduciária. Já o CRA Piva, eles estão em processos de garantia sobre a alienação já, então eles estão tentando ali pegar como multa alguma coisa de garantia desse devedor. Já o CRA Castilhos estão tentando fazer uma assembleia para iniciar esse processo aí de renegociação dessa dívida, porém não teve ninguém presente nessas reuniões. O que o gestor fala aqui, que eu não concordo em nada, é o seguinte, que ele diz que a onda de recuperação judicial se espalhou pelo agronegócio e é um fator de preocupação. Lê do engano porque temos mais de 5 milhões de produtores rurais espalhados pelo Brasil e apenas 80 pedindo recuperação judicial, 0,002%. Então, acho que ele está tentando ali disfarçar um pouco essa carteira muito mal construída desse Fiagro.
Então ele fala que em 2021 teve 13 pedidos de recuperação judicial, em 2022, 20, 2023, 80. Mas entenda que são 5 milhões de produtores para 80 recuperação judicial. Então o que eu quero trazer? Há um risco sim do setor, mas dependendo da carteira que o Fiagro está exposto. Então por isso que é importante a gente aprender a analisar. E aqui ele tentou uma passada de pano muito grande na própria carteira que comigo não funcionou, tá bom? Eu vou deixar aqui disponível os 5 maiores Fiagros da Bolsa de Valores para você estudar e entender a diferença da carteira de investimento desses 5 que eu deixei com esse aqui, tá? Uma carteira muito pequenininha, um Fiagro muito pequeno, não sei se vale para o pequeno investidor. Passando para o GCRA11, ele também é um fundo que vem despencando ali fortemente. Ele está valendo hoje R$66, mas do início do ano para cá já caiu 12%, né? E vem caindo já de longa data, mostrando alguns problemas. Quais problemas? Ele é um fundo que iniciou em agosto de 2021, a cota original valeria R$95, mas já está ali com 30% de desconto valendo 66. Ele também é um fundo pequeno que só tem 8.100 cotistas. Ele já tem uma liquidez alta, R$777 mil de liquidez média diária. E tem um dividend yield bagatela de 20%, mas esse 20% não se engane com ele. Por quê? Porque ele está relacionado com o valor, o dividendo distribuído com o valor da cota de mercado, não com o valor da cota patrimonial. Então isso aqui está meio mascarado, esse valor, tá? Quando a gente analisa a carteira desse Fiagro, a gente percebe que ele tem mais CRAs, né? Ele tem muito mais CRAs do que o outro, porém ele tem alguns problemas aqui básicos, que é quase os mesmos devedores do outro, que é o Castilhos, Mitre e os 3 irmãos, né? Então esse aqui, ele tem mais clientes, mas ele tem alguns devedores importantes também, que são taxas similares às cobradas pelo outro Fiagro, que é CDI mais 8, do Castilhos, do Mitre CDI mais 5,5, 3 irmãos IPCA mais 12, 25, todos os dois, né? E entenda que essas inadimplências aqui, não, esses CRAs, eles participam com um percentual importante do patrimônio líquido, né? A gente tem o Castilho com 10%, o Mitre com 8% e os dois com 6% e 5% ali, respectivamente. Então, eles participam, sim, do Fiagro, eles importam bastante, porém, quando a gente analisa aqui na DRE, a gente vê que não impacta tão negativamente assim na receita do fundo quanto impactou no outro fundo imobiliário IAGR11, tá? Vamos lá. Analisando aqui a DRE, a gente tem que de novembro ele receitou 1.900.000, dezembro 1.700.000, já ali em janeiro de 2024 já 2 milhões. Então, é um fundo que tem um potencial de receita maior e observe que o gestor ele está aumentando o caixa do fundo. Para quê? Para evitar a menor distribuição de dividendos. Então ele recebeu mais, então ele está reservando mais dinheiro para essas possíveis inadimplências, similar ao que os bancos fazem com os empréstimos, né? Então, para uma taxa que ele empresta, ele deixa outra taxa reservada para caso ocorra alguma inadimplência, o banco tem ali um dinheiro. Então, o fundo, né, ele tem essas receitas dos CRAs, porém, ele vem ali guardando mais dinheiro para caso ocorra algum fato mais importante na distribuição de dividendos. Então, quando a gente olha mais para baixo aqui, ele vem teve uma queda sim nos dividendos, né, de 1,42 para 90 centavos, depois 1,3, tá meio ondulatório, mas não diminuiu tanto quanto o IAGR diminuiu, né, mantendo ali um yield média de 11%, relacionando ali no último dividendo de 95 centavos. Mas a gente percebe que, de qualquer forma, deu uma certa ondulada na distribuição dos dividendos ali, né, de 1,10 para 1,8 para R$1 para 95 centavos, mas, de certa forma, menor, né? Então, ele entende que quando ele vai analisar o CRA da Mitre, já está em pedido de recuperação judicial e já estão analisando ali, de certa forma, como que vai resolver esse problema, né? Lembrando que representou-se esse CRA apenas 11% das receitas do fundo ali. Então, por isso que ele fez aquele caixa, né? Do Castilhos também, a operação parece inadimplente, então o devedor não pagou ainda, então eles estão tentando renegociar essa dívida junto com eles, e os 3 irmãos estão em pedido de recuperação judicial, tá certo? E tem também o Vegia, que eu comentei lá no início, que eu vou deixar aqui um vídeo também falando só
sobre o Vigia detalhadamente, tudo que aconteceu, todo o histórico sobre a cooperativa e tudo. Analisando, pessoal, de certa forma, esses fiagros todos, né, o Vigia, o GCRA11, o IAGR11 e o IFIX, a gente percebe que eles tiveram uma queda muito grande nos últimos meses do ano, né, e no início desse ano também uma queda muito mais forte devido a essas inadimplências. Então a rentabilidade nos últimos 24 meses foi de 24% para o Vigia, 23% do IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários para a gente ter uma base de mercado, menos 8% do GCRA11 e menos 54% no IAGR11. Então, o que a gente precisa entender quando você vai investir em um fiagro? Primeira coisa que você olha não é o dividend yield, a primeira coisa que você olha é como que é a carteira de investimentos desse fiagro, aonde que esse fiagro está investindo, ou melhor, para quem esse fiagro está emprestando dinheiro. Para isso eu deixei aqui uma playlist com os melhores fiagros mais diversificados para você também entender e estudar, e você vai ver a discrepância que é entre a carteira de um fiagro bem fundamentado, bem gerido por uma boa gestora, de um fiagro ali que está começando, meio que tropeçando nas coisas, né? Para quê? Para que você se torne um investidor que não fique traumatizado com o investimento de renda variável. Nós sabemos que renda variável, ela sim tem essa variação normal, mas dependendo, se a sua carteira é construída de uma forma mais equilibrada, você consegue diminuir muito esses riscos, tá bom? Então aqui a gente falou que sim, podem haver esses riscos dessa primeira crise dos fiagros, sim, dependendo da carteira do fiagro, dependendo da sua carteira pessoal, que está relacionado a todo o ciclo econômico, desde taxas de juros do ciclo de commodities e também dos fenômenos naturais que acontecem por aí e, claro, que da gestão do fiagro. Então, fique bem atento no que você está investindo, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar esse vídeo com outro investidor, com quem está começando a investir, vai jogar num grupo para poder ajudar o nosso canal a crescer e eu produzir conteúdos muito mais relevantes aqui pra gente, né? Deixa o like no vídeo para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque toda vez que tem vídeo você vai receber essa notificação, e comenta aqui se você tem algum desses fiagros que eu citei. Te vejo no próximo, até mais.